Oi, gente, tudo bem? Bora começar mais uma aula então. Bom, na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre tipos de pesquisa, né? Nós falamos sobre a classificação da pesquisa quanto aos seus objetivos. Então a gente analisava, a gente observava os objetivos da pesquisa e a partir dos objetivos a gente classificava a pesquisa em 4 tipos diferentes, né? Então a gente lia os objetivos e aí conseguia entender se aquela pesquisa ela era exploratória ou explicativa ou descritiva, enfim, né? Então, quanto aos objetivos, as pesquisas elas podem ser classificadas em 4 tipos diferentes. Bom, na aula de hoje a gente vai continuar nessa mesma pegada aí de classificação de pesquisas, tá? Mas agora a gente não vai mais classificar as pesquisas quanto aos seus objetivos. Na aula de hoje, a gente vai aprender uma nova forma de classificação de pesquisas, tá? E esse novo tipo de classificação de pesquisas, ele leva em consideração os dados da pesquisa, tá? Então, ao invés de eu olhar os objetivos da pesquisa, eu vou olhar os dados da pesquisa. Com base nos dados da pesquisa, eu consigo classificar ela em 2 tipos diferentes, tá? Então, essa classificação ela é um pouco mais fácil do que aquela da aula passada, porque agora são só 2 tipos de pesquisa e não mais 4, né, como era anteriormente, tá? Então, a gente pode classificar as pesquisas com base nos dados da pesquisa, ou seja, avaliando, analisando os dados de uma pesquisa, a gente pode classificar ela e essas pesquisas elas então podem ser do tipo quantitativa ou do tipo qualitativa, tá? Então, são sobre esses 2 tipos de pesquisa que a gente vai falar sobre hoje. Então, pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas. Mas antes de eu explicar essa diferença entre quantitativa e qualitativa, a gente precisa um pouquinho entender o que são os dados da pesquisa. Porque essa classificação ela é feita com base nos dados da pesquisa, né? Então, eu preciso saber primeiramente o que são os dados da pesquisa, né? E os dados de uma pesquisa nada mais são do que os resultados da pesquisa. As informações que durante a sua pesquisa você foi colhendo, você foi juntando e até você chegar então nos seus dados, ou seja, nos seus resultados, tá? Então a gente pode entender que os dados de uma pesquisa são todas as informações, são todos os resultados que você foi colhendo durante a sua pesquisa, tá? Então, independentemente se você fez um questionário, se você precisou buscar informações em documentos, em livros, se você precisou fazer um estudo de caso, enfim, independentemente da forma como você buscou esses dados, né? Essas informações que você obteve durante a sua pesquisa, isso que são os dados da sua pesquisa, tá? Então, a gente classifica as pesquisas em quantitativa e qualitativa com base nos dados, ou seja, com base nos resultados, nas informações obtidas durante essa pesquisa, no desenvolvimento dessa pesquisa, tá? Para começar, eu vou começar pelo tipo mais fácil, que é a pesquisa quantitativa, tá? A pesquisa quantitativa, ela é bem tranquila de entender porque a gente vai olhar para os dados da pesquisa e a gente vai observar como esses dados estão representados ali, tá? Se esses dados estiverem representados de uma forma numérica, de uma forma de quantidade, né, de uma forma quantitativa, então a gente consegue classificar essa pesquisa como pesquisa quantitativa, tá? Então, generalizando, né, as pesquisas quantitativas, elas têm os seus resultados, os seus dados expressos primordialmente na forma de números, tá? Que muitas vezes pode ser também na forma de porcentagem. Então, vamos imaginar aqui um exemplo. Se você quer fazer um levantamento das empresas astorguenses, né? E você quer saber, por exemplo, quantas pesquisas são do ramo alimentício, quantas empresas são do ramo alimentício, quantas empresas são de vestuário, quantas empresas são, enfim, de construção civil, enfim, né? Você vai fazer ali uma análise e você quer juntar esses dados. E aí, como resultado da sua pesquisa, você tem, por exemplo, a informação de que
20% das empresas são do ramo alimentício, 30% são dos vestuários, 10% são da área da saúde, enfim. Então, percebam que para esse tipo de pesquisa, os dados dessa pesquisa foram expressos de uma forma numérica, né? Porque eu estou quantificando, né? Quantas empresas nessa cidade são de determinada área ou de outra, tá? Então, por isso a gente pode classificar essa pesquisa como quantitativa, tá? Uma coisa muito importante da gente levar em consideração na hora de realizar uma pesquisa quantitativa é na coleta desses dados. Por quê? Vamos continuar nessa linha aí de pensamento das empresas astorguenses, né? Vamos supor que existe aí 1.000 empresários na cidade, né? Não faço ideia, gente, do número, mas vamos imaginar que existam 1.000 empresários na cidade e você quer ter uma informação de quantos desses empresários, por exemplo, abriram suas empresas nos últimos 5 anos. Vamos imaginar que o seu foco é esse, né? Então, como que vai ser seus dados? Você vai precisar colher as informações dessas 1.000 pessoas, né? Mas você pode imaginar assim, poxa, como que eu vou conseguir entrar em contato com essas 1.000 pessoas? É muito inviável, né? Eu não tenho tempo para isso, não tenho nem dinheiro para isso, né? Entrar em contato com 1.000 pessoas vai demorar demais. Então, como que a gente pode fazer no caso da pesquisa quantitativa? Ao invés de eu entrar em contato com essas 1.000 pessoas, que seria a minha população, eu entro em contato com uma parte dessas 1.000 pessoas, ou seja, com uma amostra, tá? Dessa população total. Então, ao invés de eu conversar com os 1.000 empresários, eu converso, por exemplo, com 200. Então, 200 já é mais fácil, né? Às vezes eu posso resolver isso de uma forma mais rápida. Em 1, 2, 3 meses eu consigo as informações dessas 200 pessoas, por exemplo, né? Então, o que a gente faz? As informações obtidas nessa amostra, nessas 200 pessoas, eu posso extrapolar para as 1.000 pessoas. Então, aquela informação que eu obtive quando eu conversei com os 200 empresários, eu posso generalizar e eu posso levar essa informação para uma totalidade e falar que essa informação ela cabe para as 1.000 pessoas, para os 1.000 empresários. Acho que vai ficar mais fácil quando a gente, nesse próximo exemplo que eu vou falar para vocês. A gente está chegando em época de eleição municipal, né? Então, no período de eleição é muito comum as pesquisas de intenção de votos, né? Então, as pessoas entram em contato com a população da cidade para saber mais ou menos qual é a intenção de voto dela. Então, você vai votar para o candidato A, para o B ou para o C, né? Geralmente é esse tipo de pergunta, né? Para quem você votaria? Mas se a gente pensar assim, que a população de Astorga ela tem mais ou menos 25.000 habitantes, né? E será que essas empresas que fazem essas pesquisas, né? Essas instituições, será que elas entram em contato com as 25.000 pessoas para saber a intenção de voto de todo mundo? Para depois falar no jornal que a população astorguense tem probabilidade de votar, 30% das pessoas vão votar num candidato, 20% vão votar em outro? É muita gente para eles entrarem em contato, né? Então não é isso que acontece. Então, ao invés de eles entrarem em contato com as 25.000 pessoas que votam em Astorga, eles entrariam em contato, por exemplo, com 2.000, 3.000 pessoas. E aí as informações obtidas nessa amostra, nessas 2.000, 3.000 pessoas, a gente extrapola esses dados para a população toda de 25.000 pessoas, tá? Então, reparem, né, daqui para frente, quando começarem a falar dessas pesquisas de intenção de votos, sempre fala no jornal também, e aí sempre dá um resultado assim. Vamos supor que 20% da população de Astorga vai votar para o candidato A, 20% diz que vai votar para o candidato B e 60% vai votar para o candidato C, tá? Vamos imaginar um cenário dessa forma. Quando as pessoas divulgam essas informações, eles sempre levam em consideração um erro. Por exemplo, de 2% para mais ou para menos, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar isso.
uma porcentagem aí, uma taxa de erro de 2% para mais ou para menos. Ou seja, se naquela minha pesquisa da minha amostra deu que 60% da população de Astorga votaria no candidato C, como eu vou extrapolar essa informação para a população inteira, né, para falar que a população inteira de Astorga, da população inteira, 60% vai votar no candidato C, eu preciso levar em consideração uma taxinha aí de erro, né? Porque eu não entrei em contato com a população inteira. Eu falei com uma parte dela, eu não falei com a população inteira, né? Por isso que pode acontecer um erro pequeno, né? Então, nesse caso de 60%, esse erro poderia, então, abranger aí 62% ou 58%, porque a taxa de erro é para mais ou para menos, né? Então, isso é muito comum da gente ver nas pesquisas e esse é um exemplo clássico de pesquisa quantitativa, porque os meus dados, os dados obtidos nessa pesquisa, eles são expressos de uma forma numérica, né? São dados que estão expressos na forma de número, na forma de porcentagem, que visam, então, quantificar alguma coisa, tá? Uma coisa também importante sobre isso, de você não entrar em contato com a população inteira, né? E entrar em contato e juntar informações de uma parte dessa população, é importante a gente saber que essa parte tem que ser representativa. Então, se eu tenho 25 mil habitantes, eu não posso entrar em contato, por exemplo, só com 10 pessoas, porque é uma parte muito pequena da minha população, né? Eu tenho que entrar em contato com um número maior, com um número representativo. E hoje existem fórmulas que a gente pode usar para a gente calcular qual seria a minha amostra ideal para essa minha população total. Então, dependendo da minha população, é 25 mil, é 500, né? Qual seria uma amostra representativa? Então, também tem esse tipo de cálculo, tá? Que é bem realizado. Mas só para vocês entenderem isso. Uma outra questão também bem comum nas pesquisas quantitativas é que esses dados geralmente eles são expressos na forma de gráfico, expressos não, representados, né? Na forma de gráficos ou na forma de tabela, tá? Então, de novo, né? Quando a gente assiste na TV os resultados das pesquisas de intenção de votos, muitas vezes eles representam isso usando gráfico, sabe? Aquele gráfico assim, onde vai subindo a intenção de voto ou caindo, né? Ou às vezes aquele gráfico de pizza que é redondinho e tem várias divisões para representar a porcentagem, né, dessa população, desses resultados, tá bom? Então é muito comum nas pesquisas quantitativas a gente ter esses dados representados na forma de gráficos ou também na forma de tabela, porque também é muito mais fácil a gente conseguir visualizar esses números, comparar um número com outro, né? Então, por isso, essa representação muitas vezes é uma representação gráfica, tá? Bom, então como agora vocês já sabem o que é uma pesquisa quantitativa, vai ficar muito mais fácil de entender e diferenciar de uma pesquisa qualitativa, tá? Porque se os dados de uma pesquisa quantitativa são dados numéricos, né, representados por números, que quantificam uma informação, numa pesquisa qualitativa, isso não tem mais, né? Uma pesquisa qualitativa, os seus dados não visam quantificar nada. Na verdade, ele visa qualificar uma informação. O que significa isso? Significa que aqueles dados que estão reunidos ali, eles estão ali para descrever alguma coisa, para fazer uma análise de uma forma mais descritiva mesmo, tá? E não mais de quantificação, tá? É da qualidade essa informação, é da qualidade ao tudo que você foi reunindo ao longo da sua pesquisa, tá? Então, numa pesquisa qualitativa, por exemplo, ao invés da gente dela estar expressa basicamente por números, né? Na pesquisa qualitativa, a gente pode fazer uso de imagens, de fotos, de desenhos, né? Ou do texto corrido mesmo, tá? Para escrever e detalhar uma situação ou outra. Então, vamos de exemplo, né? Como que a gente poderia imaginar uma pesquisa qualitativa? Vamos supor que você quer fazer um levantamento para saber como que anda aí os processos seletivos nas empresas, né? Então, você quer comparar empresas mais antigas, empresas maiores, empresas menores,
como que é o processo seletivo, né? O que tem em comum, o que tem de diferente. Então, nesse caso, você vai fazer uma coleta de informações, né? Uma coleta de dados, e os seus dados não estão representados de forma quantitativa, né? Você não está quantificando quantas empresas fazem isso ou fazem aquilo. Não, quando nos seus dados, nesse exemplo, né? Se os dados estiverem representando de uma forma onde você vai descrever, você vai analisar, você vai escrever, demonstrar, né? Falar sobre como que está sendo o processo seletivo em uma empresa, depois você fala de outra, depois você fala de outra, depois você fala como que historicamente aconteceram essas mudanças, o que se espera dos processos seletivos nos próximos anos, com o uso das tecnologias, enfim, são dados que não estão querendo quantificar informação nenhuma, né? É a informação pura mesmo, né? De descrição, tá? Então, nesse caso, a gente diz, então, que essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa. Pesquisa qualitativa, ela vai muito além de número, tá? Ela é muito mais descritiva, é mais complexa, você vai mergulhar a fundo no assunto e não só dar uma quantificação para aquela informação, tá bom? Então, como eu disse, né, depois que você sabe o que é uma pesquisa quantitativa, é muito mais fácil de você entender a pesquisa qualitativa, tá bom? Acho que é até mais fácil a gente imaginar assim, quando a gente vê o resultado da pesquisa, né? É um resultado que está quantificando a informação, somente isso, então é uma pesquisa quantitativa. Quando a gente olha os resultados de uma pesquisa, a gente vê que ali os dados não estão expressos na forma de quantificação, então a gente sabe que é uma pesquisa qualitativa, tá? E a última informação também que eu queria acrescentar é que é muito comum a gente encontrar pesquisas que são tanto quantitativas quanto qualitativas, tá? Então é muito comum a gente ter essa mistura. E essas pesquisas, então, elas são classificadas, a gente pode dar um nome para elas de pesquisa mista ou pesquisa quanti-quali, tá? Vocês podem encontrar dessas duas formas, que são pesquisas, então, que os seus dados têm tanto informações, dados quantitativos, quanto dados do tipo qualitativos, tá bom? Então, geralmente, por exemplo, uma pesquisa onde você reúne as informações de um jeito quantitativo e aí depois você faz uma análise em cima dessas informações. Então, por exemplo, se você quer saber dados da fome, por exemplo, né? Então, você quer entender melhor, você quer estudar melhor a questão da fome em uma determinada região ou em um país, enfim. Então, primeiro, o que você pode fazer? Mensurar. Então, quantas pessoas vivem ali, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantas refeições eles fazem por dia, né? Então, você tem isso, ó, quantos? Então, você faz primeiro um levantamento de quantificação. Então, você tem dados quantificativos. E aí, depois disso, você faz uma análise para entender, por exemplo, o porquê que aquelas pessoas estão passando fome, quais são as necessidades principais, se não tem assistencialismo, se falta emprego, se a comida não chega lá, ou se chega muito cara. Enfim, daí você consegue, então, fazer, além do dado quantitativo, você consegue colocar ali informações qualitativas para deixar essa pesquisa ainda mais complexa, ainda mais robusta, né, com dados de uma forma assim, ainda melhores, né? Então você consegue aliar tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos. E aí, nesse caso a gente diz que essa pesquisa é uma pesquisa do tipo mista, tá bom? Então ela é bastante comum. Então quando vocês forem começar a ler pesquisas, a ler trabalhos, vocês vão começar a observar isso. A maioria das pesquisas, principalmente no âmbito acadêmico, ela tem, ou ela é mista, ou ela é mais para qualitativa, tá? Mas as empresas, ao contrário, fazem muita pesquisa quantitativa, né? Que é disso, de saber números, de quantificar uma determinada informação que você quer buscar, tá bom? É isso, gente. A aula é essa, o conteúdo é esse. Qualquer dúvida, você já sabe onde me encontrar, tá bom? Um abraço, até mais.